Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei tinham vindo de Jerusalém. Diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então, Jesus os chamou e falou a eles, em parábolas: como que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide, ele não sobrevive, mas desmorona. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Um reino, quando ele está dividido entre opiniões, ninguém consegue chegar num consenso certo. Muitas das vezes na nossa vida, na nossa família, a gente divide opiniões. Porque fulano pensa de um jeito, cicrano pensa de outro, beltrano pensa de outro, e muitas das vezes ninguém chega num consenso que é o certo, naquilo que deve ser o verdadeiro. Por isso que é muito importante nas reuniões paroquiais a ideia de um pároco. Por quê? Porque o pároco, quando ele está presente, ele deve apontar o centro e os coordenadores que estão ao redor dizer quais serão as mudanças daquele centro. Quais serão as adaptações para que a ideia do padre e a ideia dos coordenadores sejam a mesma. Para que não tenha divergência. Porque imagina, são trocentas pastorais dentro de uma igreja. Para um padre sozinho cuidar não dá. Mas para muita gente cuidar e todo mundo ficar trocando, porque eu quero desse jeito, porque eu quero desse jeito, porque eu quero desse jeito, porque o meu jeito é melhor que não sei o quê, é mais fácil o padre cuidar sozinho. Por quê? Pode parecer um centralismo, mas é verdade. O pároco tem a certeza e a razão daquilo que deve ser feito. O padre tem a certeza daquilo que deve ser feito. Olha, vocês já experimentaram esse caminho e esse caminho. Vamos tentar por esse. O pároco deve apontar isso. E deixar com que os coordenadores façam aquilo que é necessário para que entre em vigor. Na nossa vida não é diferente. Na família é da mesma forma. No cotidiano é da mesma forma. Porque se a gente bater muita boca, a gente não consegue chegar num consenso. É o que Jesus explicou no Evangelho de hoje. E vejam com que sabedoria. Os doutores da lei tinham acabado de chegar de Jerusalém e pegaram Jesus expulsando um demônio. Aí o que eles falaram? Ao invés de elogiar, eles criticaram. Por quê? Os doutores da lei não gostavam de Jesus. Porque Jesus ajudava demais as pessoas. E eles estavam ganhando uma má fama com Jesus. E aí então, eles dizem assim: tá vendo? Aquele ali que está expulsando demônio, sabe por que ele está expulsando demônio? Ele está expulsando porque o Beelzebu está dentro dele. O príncipe dos demônios está dentro dele. Por isso que ele expulsa com tanta facilidade. Ele ordena que os demônios vão embora. Caríssimos irmãos e irmãs,
Se nós aplicarmos o mesmo exemplo que eu dei agora na vida, nele, naquele momento, se Jesus estivesse mesmo possuído por Deus Ebu, o demônio teria se desfeito na hora. Não existiria mais pecado na terra. Porque como o próprio demônio expulsa demônios. A lógica não se aplica. E aí é como a gente... Aí é dada a explicação do primeiro passo. Nós devemos parar para pensar. Antes de falar. Parar para pensar antes de falar. É uma coisa muito básica. Entendi, agora eu sei o que eu vou falar. É isso. Porque na hora, quando você está na rapidez, na agilidade, você já quer falar, sair falando tudo, muitas das vezes as pessoas não entendem. Ou muitas das vezes você fala coisas que o povo vai ficar triste. Você desanima as pessoas com essa palavra. Ah, porque sabe que eu falo mesmo, que eu sou uma pessoa... Não, nós devemos analisar aquilo que nós vamos falar. Medir as palavras antes de soltar. Tem aquela frase que ela é muito boa para usar no evangelho de hoje. É medido 2 vezes para cortar uma. Assim nós devemos medir a nossa palavra. Medir 2, 3, 4, 10 vezes antes de soltá-la da nossa boca. Porque muitas das vezes a gente chateia uma pessoa. Como chatearam Jesus? Jesus fica triste com essas palavras. Porque muitas das vezes a gente não entende. A gente não pensa. A gente não pensa como deveríamos pensar. E aí a gente solta essas bobagens, essas besteiras. Jesus, então, ele dá um ensinamento muito grande. Ninguém entra na casa de um homem forte, um musculoso, para roubar, sem antes amarrar ele. Porque se deixar ele solto, ele vai entrar dentro da sua... Ele vai começar a brigar com você e você não vai conseguir roubar a casa dele. Primeiro amarre ele, depois o roube, depois solte ele. Ou deixa ele preso. Ou seja, ninguém faz as coisas sem pensar. Nós não temos um cérebro somente para mover os nossos braços e as nossas pernas e a gente acordar de manhã. Não! É necessário que a gente use o cérebro para trabalhar, para pensar, para agir. Todo mundo é capaz de ser esperto na vida. Todo mundo é capaz de se dar bem na vida. Mas muitas das vezes a gente não gosta de acreditar nisso. Ah, porque eu fui feito para sofrer. Mas é claro, muitas das vezes a pessoa não pensa. Ah, porque eu só sofro. Porque eu só procuro azar. Talvez se você tivesse entrado por um outro caminho, você teria procurado sorte. Pensar. O pensar é muito importante para a nossa vida. Aquilo que nós fazemos necessita disso. Antes de finalizar a reflexão, já finalizando, indagando para um outro ponto. Hoje é um dia muito triste. Não só para minha família, mas eu acho que para minha comunidade é um dia muito triste. A primeira ministra da história da comunidade faleceu hoje. Eu acho que não é um dia de sofrimento. Não é um dia de tristeza. Porque sofrimento ela estava no leito de morte, mas é dia de reflexão. É um dia de relembrar tudo aquilo que ela fez. Tudo aquilo que marcou na nossa vida. Ela serviu desde a época da fundação da comunidade. Pra vocês terem uma ideia, eu não era nem nascido quando isso aconteceu.
Até 2 anos atrás, quando ela decidiu parar. Guardo com muita lembrança, com muita alegria, com muita memória, o jeito que ela chegava na igreja. Mesmo não servindo, ela tava lá todo domingo. E aí eu chegava pra ela, tomava a benção, né? Ela brincava que ela tinha ganhado mais um neto, né? Aí a gente falava, né? A gente conversava, ela perguntava pra ela, e aí, a senhora tá boa? Tá firme? Aí ela, tô firme. Tem que ir, né? Tem que ir. Aquela vozinha dela. A persistência por Cristo, essa procura forte por Cristo que ela teve, todos nós devemos ter na nossa vida. Todos nós deveríamos ter essa mesma sede por Jesus até o último dia. Eu uso este exemplo até por forma de homenagem, porque é uma coisa bonita. Até o último dia que ela pôde, ela ajudou a Cristo. Jesus, num parágrafo de Santa Faustina, ele disse que quando está na Sagrada Comunhão, ele se doa para o ministro. Não é ele que coordena o ministro, é o ministro que coordena para onde ele deve ir. Para onde ele deve ajudar. E ela fez muito isso. Com as suas palavras, com o seu jeito, com a sua amizade. Deixo aqui meu muito obrigado a tudo que ela fez. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.